Irmão, graça e paz. De volta, né? Terça-feira abençoada, mais um estudo, continuação, final do estudo sobre o livramento milagroso de Deus na vida de Pedro, né? Que nós vemos a primeira parte, é quando Deus quando tudo parece perdido, Deus reverte a situação. Está aqui Pedro preso, né? Aí vem aqui quando Deus livra Pedro aqui. Pedro já estava preso há 7 dias. Imagine isso aí, irmãos. Todo esse tempo a igreja estava em incessante oração por Pedro, para livrar Pedro da prisão. E Pedro permanece sereno, olha aqui, mesmo sabendo que seria sentenciado à morte no dia seguinte. Mas sabe o que acontece aqui? É que Pedro descansou no Senhor. Ele esperava na soberania de Deus. E com isso nós vemos algumas lições preciosas. Primeira lição: seu livramento foi na última hora. Né? Então observe que Deus poderia ter evitado de Pedro que fosse preso, né? Poderia ter evitado a prisão de Pedro. Poderia ter acabado com Herodes. Mas acontece que aprove Deus enviar um anjo na última hora, na última vigília da noite, para livrar Pedro da prisão. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, ele age como ele quer. Segunda lição: seu livramento foi um milagre extraordinário de Deus. Irmãos? Foi um anjo de Deus, né, lá para a prisão para soltar Pedro, ok? E é interessante que ali o anjo orientou a Pedro, né, a fazer as coisas apressado, colocar as sandálias nos pés, as vestimentas, tudinho, para sair da prisão. Então o que Pedro podia fazer, o anjo não fez. Essa é outra lição que a gente vai aprender, extraordinária, tá certo? Agora, Pedro não poderia abrir as portas da cadeia, fechar os olhos do soldado e chegar até a porta da liberdade. O anjo podia e o anjo fez. Entendeu isso aí? Vamos se aprimorar mais aí. E terceiro lição: seu livramento foi uma surpresa para a igreja, tá certo? Pedro sabia, irmãos, que a igreja estava orando em seu favor, estava lá nas casas, né, orando a favor de Pedro para libertá-lo imediatamente. Então foi o que aconteceu. Pedro foi logo lá na igreja, lá onde os irmãos estavam, para mostrar-lhe como Deus ouve o clamor do seu povo. Saiu da prisão, a igreja está orando, vou lá e dizer: olha, Deus ouviu o clamor de vocês. E quarto e último lugar, não é? O seu livramento ampliou os horizontes do ministério, tá certo? Ou seja, depois desse livramento, Pedro retirou-se, né, para um outro local, outro lugar, não ficou ali. Mas o que acontece? Ele some de cena um pouco e aparece mais tarde, né? Aí nós vamos vê-lo ele assim, passando por Antioquia, passando por Corintos, e viajou pregando a palavra com a sua esposa. Ou seja, o sofrimento abriu-lhes novas portas. Então ele aproveitou aquele momento e saiu para pregar o evangelho. Ok? Olha aí, estudo magnífico. Sem falta, nessa terça-feira, 18 de novembro, esperamos por você. Venha para o PGM mais próximo da tua residência. Ok? Então que Deus nos abençoe. Vamos fazer esse estudo, querido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Aguardo por você.